Isso aí é... Quando é criança é sempre mais difícil, né? Muito mais difícil, Muito né? mais difícil. Até porque, assim, uma vez eu ouvi uma pergunta, eu falei, uau, que pergunta difícil. Falaram assim, Paula, como eu consigo identificar pelo choro do bebê que ele está sofrendo alguma forma de violência? Aí você pensa, poxa, pelo choro, será que tem formas diferentes de chorar? Mas assim, por tudo que eu já estudei, por tudo que eu já ouvi, uma constatação que eu faço é você tem que prestar atenção. Eu como engenheira que sou, eu falo que eu sempre busco muito, todo engenheiro busca padrão nas coisas, sabe? Então, assim, começa a buscar padrão. Às vezes a gente fica muito interessado em olhar para fora, em saber o que está acontecendo na casa do vizinho, na casa dos outros, e a gente não tem o mesmo interesse, a mesma curiosidade na casa da gente. Então é saber o que está acontecendo na sua casa e tentar entender esses padrões. Por exemplo, por que você está falando isso? Teve um caso real de uma mãe que começou a perceber que o neném dela começou a agir. Ele não falava ainda que ele começou a agir diferente desde que uma determinada babá começou a trabalhar. Mas por que ela percebeu isso? Porque ela prestava atenção. Porque o filho dela era importante. Uma mãe atenta. Então ela só conseguiu perceber que houve uma mudança de comportamento. Por quê? Porque ela sabia qual era o comportamento anterior. Agora, pais, mães responsáveis que não fazem a menor ideia do que está acontecendo, porque acreditam, eu tenho que dar privacidade para o meu filho tem que ter independência, não faz a menor ideia do que está acontecendo dentro de casa, entendeu? Não vai saber dizer se teve mudança de comportamento, porque não sabia o que era antes, como é que vai saber o que é depois? E aí, quando ela percebeu, quando ela constatou essa diferença de comportamento, o que ela fez? Um dia ela meio que deu um flagra. Vou sair. Um exemplo, só vou voltar hoje 3 horas da tarde, 5 horas da tarde. Foi ali, bum, voltou. E quando voltou, pegou. Então, assim, por isso, porque não adianta às vezes as pessoas acham que vão ter um checklist. Paula, tá, agora eu já sei que os abusos acontecem. Faz um checklist. Toda vez que isso, tem abuso. Toda vez que isso, não tem abuso. Às vezes a gente pode dar algumas dicas, mas que sirvam de norte, que sirvam de ponto de partida e não de ponto de chegada. Né? A minha mãe falava muito assim, Paulo, eu te conheço pela respiração. Tem dia que você chega em casa bufando. Então eu já sei que aconteceu alguma coisa na rua. É te dar 5, 10 minutos que daqui a pouco você volta para o seu normal. Então assim, mesmo que ali ela me perguntasse, Paula, tá tudo bem? Eu respondesse com um sorriso no rosto, mãe, tá tudo ótimo. Pela respiração ela via que tinha alguma coisa que estava me incomodando. Ela às vezes falava, pela forma como você pisa. Tem dia que você pisa, mas... Então, assim, é a gente ter esse olhar, é você conhecer seu filho, é você criar intimidade com seu filho. Entendeu? Mas eu não tenho. Não tem, desenvolva, aprenda, vai ler. Hoje a coisa que a gente mais tem é material de qualidade, gratuito na internet. Não tenho recurso para pagar, não tem problema nenhum. Escolhe um material sério, de credibilidade. Ouve um pouquinho, lê um pouquinho, se aproxima do seu filho. Porque antes de você ser amigo dele, você tem que ser pai dele. Quando eu falo pai, mãe responsável. Então, assim, você tem que garantir a saúde, a segurança, a vida do seu filho, né? Então, assim, essa coisa de criar muito solta, de não saber o que faz, tá falando com quem não faz a menor ideia. Aí, às vezes, o filho chega em casa com um celular novo. Chegou com celular novo de quem? Veio de onde? Com outra roupa nova? Chegando nos horários, tá entendendo? Quantas vezes a gente vê de alguns, como eu falei, não tem um tipo específico de abusador, mas alguns que às vezes não trabalham, não estudam, vira a noite ali no computador. Isso é normal, Thiago. Entendeu? A pessoa vira a madrugada. Estou falando que todo mundo que vira a noite, que vira a madrugada no computador é abusador sexual de crianças? Não, claro que não. Não estou falando isso. Mas que já acende um alerta. Como é que um homem adulto, numa idade produtiva, sem qualquer tipo de dificuldade ou deficiência. E assim, Paula, mas não encontrou emprego. Não encontrou também, uma vez teve um assim. Aí ele, mas eu tô procurando emprego. Aí a gente tá procurando, mas não tá procurando muito, né? Porque tem medo de encontrar. Porque você via que, tipo, era a mãe que sustentava. E aí a gente fazendo um paralelo, porque às vezes a gente não consegue imaginar também que por trás de um computador existem criminosos violentos. Porque a gente muitas vezes acha que a violência ela só pode ser praticada de forma presencial.
Então, às vezes, tem os criminosos atrás do computador, você fala, tá, ele até tá praticando um crime, mas ele não é tão perigoso. Até porque a gente tem uma tendência de ir ranqueando e graduando. Ainda mais a gente que está falando aqui da cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade que a gente sabe que tem regiões que são muito mais violentas, regiões conflagradas. É claro que a gente vai olhar de alguma forma, enquanto tem um que executa uma pessoa e às vezes tem uma clonagem de cartão, a gente vai ter uma tendência de falar assim... Óbvio que uma execução de um ser humano é algo muito mais gravoso do que uma clonagem, por exemplo, de cartão. Mas a gente não pode perder de vista que muitas vezes por trás de um computador existem criminosos extremamente violentos. E aí eu vou só dar um exemplo aqui, que muitas vezes a gente tem que até repensar determinados institutos jurídicos e repensar como que a gente vai aplicar a lei naquele caso, porque muitas vezes a lei foi criada, determinadas configurações que hoje existem não existiam à época. Era outra realidade. Outra realidade. Tecnológica, enfim. Exatamente. Então, assim, por exemplo, hoje a gente já tem consagrada a questão do crime de estupro virtual. Ou seja, pode acontecer. Era até melhor ter feito a pergunta, só existe estupro com contato físico? Não. A gente pode ter um agressor e uma vítima, seja essa vítima adulto, adolescente ou criança, que nunca tiveram contato físico, que não se conhecem pessoalmente e que ali aconteceu um ato de estupro. Melhor dizendo, um crime de estupro. Entendeu? Então, assim, se a gente não atentar para isso, e aí são várias questões que são importantes em relação a isso. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo. O fulano... Homem adulto, em idade produtiva, que não trabalha, que não estuda, que não prega na manteiga, e tá a mãe lá, trabalhando, se esforçando, etc. Você perguntar para a mãe, uma mulher extremamente honesta, esforçada, guerreira, batalhadora, a senhora compraria um fuzil, uma arma, para o seu filho praticar crime contra os outros? Muito provavelmente essa mãe vai falar que não. Só que é essa mãe que compra o computador. Só que é essa mãe que compra o celular. Só que é essa mãe que paga a internet. Para o filho ficar ali, o quê? Dando início, porque assim, a gente precisa entender que não são os vídeos de estupro que começaram a ser produzidos e compartilhados e divulgados, e que a partir daí nasceu o interesse das pessoas. As pessoas vão em busca, vão encomendar, têm um interesse. E muitas das pessoas que vão abusar de crianças é para atender essa demanda, Tiago. Eu quero um vídeo com menina, eu quero um vídeo com menino, tem que ser nessa faixa etária, preferencialmente nesse cenário. Um exemplo, numa praia, numa floresta, numa escola, dentro de casa, num hospital. Eu quero essa prática sexual sendo realizada, sendo executada. E aí você vê toda uma rede existindo para que isso aconteça.